Ele foi engraxate, dentista, hoje é fazendeiro. Nasceu em Anchieta, no Rio de Janeiro, e tem uma trajetória de vida muito inspiradora. O doutor Edson Lopes. Ele é o nosso pai. Eu digo nosso porque está conosco aqui também a doutora Cíntia Lopes. Ela é médica veterinária, minha queridíssima irmã. E agradeço muito a minha irmã que teve essa iniciativa de reunir a nós durante um momentinho de férias, né? Cada um morando em um local, para estarmos aqui com o nosso pai falando dessa história inspiradora que inspirou a mim e a ela, e que essa partilha também atinja aí o seu coração, a sua vida. E vamos em frente, vai ser uma conversa muito legal. Esse momento é um momento muito importante, né, porque partindo das minhas filhas, escutar isso é tudo que um pai gostaria de ter, não é isso? Que está vendo o fruto, né, dos seus exemplos, né, dos seus ensinamentos. Então, meus agradecimentos, minhas filhas. Então, nós vamos começar esse momento de bate-papo perguntando, pai, como foi a sua infância lá em Ricardo de Albuquerque? Porque ele nasceu em Anchieta e depois se mudou para Ricardo de Albuquerque. Então, nos conte um pouquinho como foi a sua infância lá em Ricardo de Albuquerque. Rio de Janeiro, hein, Rio de gente? Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Naquela época ainda tinha. As ruas eram estrada de chão, né? Não tinha asfalto, passava vaca na frente de casa. Então foi aquela infância super interessante. E toda criança, né, daquela época tem saudade. Soltar pipa, jogar bola, entendeu? Essas coisas, né? Dali que foi surgindo, né? O sonho da gente, né? Os meus pais praticamente não foram para a escola, não estudaram, não é isso? Meu pai foi corretor, foi feirante, até barbeiro. Mas sempre deu apoio pra gente e nós tínhamos o necessário. E o seu pai, nosso avô, era português mesmo, né, É, pai? Ele veio de Português, isso, Portugal, né? imigrante, é. português, é. A minha mãe, né, que é a avó de vocês, era do interior, né, do Rio de Janeiro, e doméstica, sempre cuidou da gente ali. Então, em Ricardo de Albuquerque. Estudei escola Coelho Neto e fiz o primário na Coelho Neto e o ginasial no Colégio Ricardense. E o senhor tem irmãos, pai? Nos diga. Sim, tenho uma irmã, Isabel, né, que mora ainda no Rio de Janeiro. E como foi essa história que o senhor foi ser engraxate? De onde surgiu essa ideia? Ah, sim. O sonho, como eu já mencionei, o sonho de entrar na aeronáutica, entendeu? De ser sargento da aeronáutica. Desde criança, então, o senhor tinha esse sonho? Desde criança, porque eu já entrei, quando eu entrei na aeronáutica era muito novo. Eu comecei a estudar, na realidade, com 16 para 17 anos, em curso, especificamente para fazer prova na aeronáutica. Só que nós tínhamos um problema por causa da altura. A exigência na altura é que tivesse pelo menos 1,60 m. E eu, na realidade, naquela época, eu tinha 1,54 m. Uau, 6 centímetros a menos, então. Então, e lendo uma daquelas revistas que sempre apareciam, eu li que tinha um aparelho que chamava Autogin, que fazia crescer. E eu acreditei nisso. Eu acho que é interessante quando a gente tem que acreditar no nosso sonho, é não ficar perguntando para muita gente. Porque se essas pessoas que você perguntar não estiver vibrando na mesma frequência que você, vai te desestimular, entendeu? E foi isso que eu fiz. Não tinha dinheiro, e por que que eu não fui pedir para o meu pai? Porque o meu pai, ele talvez fosse até da minha altura. Então, quer dizer, ele não cresceu. Esse pensamento não era importante para ele crescer. Então, eu fiz um caixote, uma caixa de engraxar, e fui engraxar na Praça de Ricardo de Albuquerque. E isso o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Na faixa de 15 anos para 16, por aí. E nós éramos 10 engraxates. E lá ocorreu um fato interessante. Dos 10 engraxates, eu sempre ganhei mais dinheiro do que os 9. Uau! Eu ficava engraxando e fazia fila. 2, 3 pessoas me esperando para que eu acabasse de engraxar o sapato. Os outros rapazes lá que estavam engraxando também, os outros meninos, na realidade, tudo era da mesma idade. E eles sem ninguém, entendeu? Na brincadeira. Então, isso aí, desde aquela época, eu fui desenvolvendo isso, foco naquilo que eu estava realizando naquele momento. Isso aí também foi tudo muito importante na minha vida. Sempre eu foquei nisso aí. Comprei o aparelho. Esse aparelho era interessante. Tinha várias peças, uma das quais era um cabresto, uma corda e um dispositivo que você passava em cima da porta. Aí você se pendurava
E você, na realidade, você ficava voltado de costa para a porta e você ficava fora do chão, com o joelho levantado. Então, aquilo era um método de tracionar Se pendurava pelo pescoço, pelo então. pescoço, Eita! entendeu? Mas tinha um cabresto, né? Não machucava, não tava, entendeu? Mas era interessante. E aí eu fui fazendo esse exercício e fui medindo. E eu fui percebendo que realmente fui ganhando alguma coisa ali. O risco na porta, no portal, né? E durante quanto tempo o senhor fez esse Ah, exercício? foi mais de 6 meses, né? Porque eu estava me preparando. Eu, na realidade, eu fiz o concurso da aeronáutica mais de uma vez. Eu não tenho certeza, se foram 2 ou 3 vezes. Porque na época, no Rio de Janeiro, era difícil, porque tinham muitos candidatos, né? Eram 13 mil candidatos na Uau! época que eu realizei o concurso. Mas tinha muita vaga também. 500 vagas, né? Na realidade, eu precisava só de uma, né? E 500 vagas, né? Pai, quem que inspirou o senhor, assim? Por que a aeronáutica? Quem lhe inspirou de primeira, assim, para o senhor querer tanto isso com tanto... É interessante, né? Mas eu estava desenvolvendo uma maneira que eu fosse ganhar dinheiro o mais rápido possível para realizar outros sonhos também. E no Rio de Janeiro se fala muito nisso, entendeu? Tanto é que nós, na aeronáutica, sempre falávamos da FACA. É Força Aérea Carioca, porque Entendi. o efetivo da aeronáutica é muito grande lá. Então, esse ponto chama muita atenção, né? Naquela época dos jovens, não sei, hoje talvez não. E era uma maneira mais rápida, porque você entrava em 2 anos, você já era sargento, você já entrava ganhando, você saía de uma realidade. Sim, Tanto é que esses colegas, a maioria dos colegas que nós convivemos quando menino, quase todos já faleceram, por causa daquela rotina do Rio de Janeiro. Aí fizemos o concurso, mas nós tivemos que se preparar para isso, né? Porque é o que rege a nossa vida. Consta até na Bíblia, né? Que Deus falou que faça da sua parte que eu te ajudarei. Então você tem que fazer da tua parte. Você tem que acreditar nisso. E eu acreditei. Realmente Mas foi incrível esse exercício, esse aparelho para crescer, porque crescer 6 centímetros, né? Tudo bem que o senhor era ali adolescente, estava naquela é, fase ali sim, de talvez tenha sido um reposicionamento da coluna, entendeu? E com crescimento, né? Estava em fase de crescimento, embora a genética não fosse ajudar muito, que até hoje, né? Não tive assim um desenvolvimento. Mas conseguimos o nosso ideal. O que é importante para isso aí, sempre a gente fica meio nervoso, né? Quando eu passei, que eu tive aprovação na parte escrita, fui para o exame médico. Lá na hora que o médico, aí já era um médico, né? Porque nas outros exames era só um cabo, que era um enfermeiro. Ali no exame era um médico. E deu 1,60 m. Uau! Nossa, foi uma alegria, né? Porque tinha até uma brincadeira dos colegas, né? De infância, né? Eles diziam que eu não ia passar, que eu não tinha altura. Então eu tomei a seguinte providência: deixei de andar com eles, me isolei só para focar naquilo que eu queria, entendeu? Incrível, Isso sensacional. é uma lição, né? É o foco em tudo. Isso que eu aprendi até hoje é você se dedicar, né? Ter persistência naquilo. Todo mundo pode, basta pensar. Eu posso, né? E fazer acontecer, E né? fazer acontecer. E Então, desde criança também, o senhor sonhava em ter uma fazenda com suas cabecinhas de gado? Ou esse sonho surgiu depois? eu sempre gostei, né, de animais desde menino, né? Até porque, como eu mencionei, passava vaca lá na frente de casa, tinha uma vacaria, e nós íamos jogar bola, e as vacas estavam tudo deitadas naquele campo, coisa assim de interior, né? E eu lembro que lá em casa tinha horta, aí a minha avó mexendo lá, e aí surgiu isso aí. Eu ganhei até uma cabra da minha tia, eu falava tanto que eu gostava tanto, né? Então aí foi desenvolvendo. Agora, fazenda mesmo, fui pensar depois que eu estava formado, eu já era oficial da aeronáutica, tudo, né? Aí que eu fui realmente me direcionar, mas eu acho que teve a sementinha, né? Teve uma Plantada sementinha ali. plantada naquela esse época, amor né? pela área Isso. rural, né? Na área rural. Que chama atenção para mim também é o detalhe que ele construiu a caixinha dele lá de engraxate, né? O meu avô tinha uma oficina, não sei se ele já tinha naquela época, mas na casa dele tinha uma oficina, então ele tinha uma habilidade manual incrível, né? O pai do papai, meu avô. E aí provavelmente veio daí também essa habilidade manual, porque o papai ele é muito habilidoso.
Tanto é que depois veio a se tornar dentista, né, em uma área que exige muita habilidade. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas me chama a atenção. Ele, em busca do sonho dele, com as próprias mãos, construiu aí a caixinha, né? Isso quer dizer um foco, uma atenção no que queria. É muito inspirador, mesmo, né? Ainda era uma criança, talvez não tinha aquela consciência toda, não, eu vou fazer isso ou aquilo, mas fazia, né? Ia em busca dos seus sonhos. Outra coisa também é esse foco, não perder o foco e não ficar perto de quem quer te tirar do foco. Isso aí é muito legal, né? Por isso que eu digo, meu pai foi meu primeiro coach, viu, gente? Depois eu vou falar uma frase aí dele também. Ele tem várias frases que a gente cresceu ouvindo e fazem o maior efeito na nossa vida. Então, entrando na aeronáutica, na faixa de 17 anos de idade, eu saí como sargento especialista com 19 para 20 anos. E fui classificado em Belém do Pará. Isso em 1968. Uau! A minha mãe, preocupada, diziam que tinha índio no meio da rua, tudo isso. Muitos anos, né? Então, em Belém do Pará, com essa idade, nós fomos morar com 3 colegas do Rio de Janeiro, sargento também. E fizemos um pacto. Nós vamos ficar 6 meses sem estudar e depois nós vamos estudar. E eu fiz exatamente isso. E eles não. Eles começaram a brincar, passear, não sei o quê. E eu fui estudando. E eles diziam, não, se você passar, aí nós fazemos tudo de uma vez e passamos. Quando eu cheguei em Belém, eu não tinha o 2º grau. E eu fiz o 2º grau, fiz um curso preparativo, né, preparação para a universidade, passei em odontologia e fiz o curso de odonto em 4 anos. Em suma, aí fui prestar concurso para oficial da aeronáutica, outro concurso também desafiador, 16 vagas em todo o Brasil, 300 candidatos. Eu cheguei a escutar de um colega, Edson, você não vai passar, porque os dentistas lá do Sul estudam na USP, na UFRJ e tudo. Eu lembro bem da pergunta que eu fiz para eles. Quais os livros que eles estudam em São Paulo e no Rio ou em outro lugar? Não são os mesmos livros que eu posso estudar aqui? Depende de quem. E o senhor estava em Belém do Pará, né? Eu estava em Belém, nessa época eu já estava em Manaus. Eu fui transferido para Manaus. Então, só depende. Aí eu provei, passei no meio dos 16. Eu fui classificado, entendeu? Em suma, eu saí da aeronáutica como sargento com 19 para 20 anos, porque eu saí em julho e eu faço aniversário em setembro. Aí fiz 20 anos. E quando eu tinha 26 anos, eu já era primeiro tenente dentista da aeronáutica. Olha que show. Que incrível. E nessa prova, se eu não me engano, não é aquela prova que tem o Maracanã inteiro de candidatos? Não, Maracanã foi para entrar na aeronáutica como sargento. Ah, A gente sim, faz foi. prova no Maracanã, entendeu? No Para Rio de ser Janeiro. especialista, né? Para ser sargento especialista. Para oficial dentista é feito em cada estado, entendeu? Ah, entendi. Sendo que em todo o Brasil só tinha 16 vagas. Incrível, incrível. É a dedicação, né? Tem que dedicar, focar. E eu lembro de uma frase aí que o papai falou para minha irmã, quando ela foi fazer o primeiro vestibular dela. Já veio daí essa inspiração, provavelmente, né? Eram poucas vagas, e aí ele dizia: mas quantas vagas você precisa? Só de uma, né? Então corre atrás dessa vaga aí. Então, sempre nos inspirando. Eu realmente, gente, digo a vocês, nunca vi meu pai ser uma pessoa negativa, né? É Sempre verdade. ele buscou o sonho, focou ali, como ele diz mesmo, firmou o golpe, né, pai? Firmou o golpe. Firma o golpe em cima daquilo que quer. O golpe, gente, é aquele, né? Vamos lá, vamos. Aquela energia, Aquela né? energia que Canalizar a você energia coloca. da É Porque isso aí. eu sempre pensei o seguinte, é muito bom ao longo da nossa trajetória, entendeu? Você vê os frutos do que você produziu. Nós estamos aqui para produzir. Não se trata só de coisas materiais, não. Mas isso aí também vai te dar uma tranquilidade ao longo da sua vida. Porque já que você estuda, tudo é possível para todo mundo, entendeu? É só pensar positivamente. Então, no início, olha, é isso aqui, ó. O poder do pensamento positivo é impressionante. Impressionante. Tem um psicólogo francês, Émile Coué, que ele lançou uma frase que diz o seguinte: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, melhor e melhor. Você tem um horário para falar isso.
quando você estiver para adormecer e ao amanhecer. Por quê? A sua frequência mental normalmente está de alfa para indo para beta, e ali nós somos muito eficientes. Isso é impressionante o que faz na nossa vida. Faz toda a diferença, toda a diferença. Em suma, tem que ser positivo em tudo. E perseverança, nada cai do céu. Você tem que trabalhar e você tem que fazer a sua parte, né? Criar as Isso aí. oportunidades, né, pai? Acho Criar que o as senhor oportunidades. sempre nos ensinou também isso, né? Nada cai do céu, ou seja, o senhor tem aquela frase, né, que fala, a vaca não dá leite, né? Você tem que ir lá tirar. Ele Tem que sempre tirar repete leite. essa frase pra gente, né? E nesse contexto, pai, como foi o senhor já na aeronáutica para fazer ali a odontologia e depois a especialização em ortodontia? Como o senhor criou essas oportunidades? Sim, não foi muito fácil, porque eu, como sargento, normalmente você trabalha o expediente cheio, né? E nós estávamos em Belém, fazendo faculdade, nós trabalhávamos numa área de telemecanografia, mexia com telex, máquinas, né, de telex. Naquela época, era muito mecânico. Existia uma máquina que nós fizemos o curso, era da Olivetti. Tinha 3.500 peças que se mexiam Meu praticamente no Deus. mesmo E o que é esse telex, sincronizado. pai? Explica aí pro pessoal. Quem é de agora não vai nem É que imaginar, né? transmitia mensagens, entendeu? E essa Sim. máquina era, na época, tão avançada que ela conseguia armazenar, tinha uma memória mecânica. Ela Olha armazenava só. 9 caracteres, entendeu? E nós tínhamos também o teletipo, que era uma máquina bem antiga da época da guerra, e eu era técnico dessas máquinas. Então eu combinei na minha oficina, nós éramos mais de 10 técnicos, e eu peguei praticamente a maioria das máquinas para poder estudar. Então eu tinha um Volks, eu guardava a minha farda dentro desse carro e ia para a faculdade. Quando dava defeito em alguma das máquinas, eles me ligavam, eu ia lá, consertava as máquinas. E com isso eu tinha um horário flexível. Eu, às vezes, ia fazer manutenção à noite, tudo, né? Mas sempre tinha um probleminha. Hoje mudou muito, porque nas Forças Armadas, entendeu? Eles já estão dando uma regalia para o pessoal estudar, o pessoal melhorar, né? Subir. Mas naquela época foi isso aí. Mas nós queríamos e nós conseguimos. E é isso que é importante. E depois disso, nós viemos o curso de ortodontia, interessante, Isso. né? Nós estávamos servindo aqui em Anápolis, na base aérea de Anápolis, e a aeronáutica não tinha o curso de ortodontia. O coronel, que era o chefe da odontologia no Brasil todo, da aeronáutica, era do Rio de Janeiro. Eu ia de 6 em 6 meses no Rio para conversar com ele, para ele criar o curso, ou então ele tentar me dar uma dispensa que eu fizesse curso de ortodontia, entendeu? Fora, para depois eu ficar na aeronáutica prestando serviço como ortodontista. E por que E ortodontia? Por que essa especialidade? exatamente, porque eu já era dentista clínico e eu vi que a especialidade que estava dando mais dinheiro, entendeu? A possibilidade de ganhar mais era Expandir. ortodontia, naquele momento. E uma coisa, quando você foca muito, as coisas acabam acontecendo. É. Aquilo que você está pensando, se você pensar firmemente, mandar uma energia boa, você vai se surpreender. Que é quando você vê, nossa, isso aí eu estava pensando. Isso É. aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu fui várias vezes no Rio. Só que eu saía de Anápolis no avião e chegava no Rio. Normalmente o avião saía sábado, sexta, e eu ia segunda, entendeu? Aí, resultado, o rapaz me avisou que não ia ter avião naquele dia. Então eu peguei um ônibus. E quando eu cheguei no Rio, cheguei até adiantado, que eu abri a porta para falar com esse coronel. Ele estava escrevendo. Ele falou: vem cá ver o que eu estou escrevendo. Estava escrevendo exatamente o meu nome para indicar para fazer o curso de ortodontia. Uau, que incrível! Você Legal, viu? né? Essas são as coincidências da vida, né? É. Que depois disso, quando eu estava em Brasília, tive a oportunidade de fazer um curso, Silva Mind Control. E aí tem técnica para você fazer isso tudo, né? Que é baseado em você abaixar a frequência mental. Isso você pode aplicar na sua vida em tudo, em tudo. E você vê as coisas acontecendo assim, como se fosse um milagre, né? Ou seja, o seu pensamento, esse pensamento positivo direcionado para aquilo que o senhor quer conquistar, fez uma grande diferença na sua trajetória, né, pai? Em Fez. vários momentos, quer dizer, o senhor focou energia mental mesmo, né? Ali, coração, sentimento, pensamento, tudo canalizado naquilo que o senhor Tudo. desejava conquistar naquele momento. É interessante, quando você está pensando
em conseguir alguma coisa, você já tem que fazer uma tela mental e se enxergar já naquele local, já conseguindo aquilo ali, como se você já tivesse conseguido. Isso é impressionante. Eu fiz isso para poder comprar o consultório aqui, a sala, aqui em Brasília, no edifício de clínicas. Eu estive no edifício de manhã, quando foi à tarde, o corretor me ligou, dizendo que tinha aparecido a sala no edifício de clínicas. Olha que É isso aí. coincidência, né? Isso é É. incrível. Então, e lá eu fiz, quando eu estava montando meu consultório, eu criei a tela mental, já enxergando meu consultório cheio de clientes. Como lá naquela época de engraxate, que tinha gente me esperando, quando eu fui dentista aqui em Brasília, a minha sala de espera não comportava tanto cliente. E eles iam sentar na sala do médico, do meu amigo do lado. Do vizinho, é. Até ele brincava, eu vou começar a cobrar de você aqui, entendeu? Então é isso. É a dedicação. Você tem que se dedicar, né? Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E aí as energias vão só somando e só correndo pro abraço, né? E o mais interessante também é que o senhor foi fazendo isso quase seguindo uma intuição que o senhor tinha, né? Uma inspiração de canalizar o pensamento naquela direção do que o senhor queria conquistar. E depois os outros cursos, o livro que o senhor mostrou do poder do pensamento positivo e o curso, né, do Silva Mind Control, É. assim, reforçaram isso. Mas é algo, praticamente uma intuição que o senhor tinha, né? De, É, de tem, canalizar ali o... o importante, faça um projeto e não se afaste dele até você conseguir aquele projeto. A não ser que apareça um outro, mas você tem que fazer um trabalho muito, muito bem elaborado com as suas energias para você não estar desviando. Quando você conseguir, eu sempre fiz isso, fiz projeto a longo prazo. Quando eu consegui aquele ali, eu já projetava um outro. Hoje eu posso dizer, né? Não, a vida é fácil. E nós estamos aí. Cheio de planos ainda, né? É isso aí. E eu acho que Então, um retrato, pai, trouxe aqui, né? Esse modelo que ele é muito marcante para mim, né? Para nós, ele tem um significado assim imensurável, né? Nenhum dinheiro do mundo poderia comprar um modelo como esse, né? E aqui é um retrato, né? Um exemplo claro aqui, tangível, digamos assim, desse seu foco, né? A sua determinação. Porque o que que é esse modelo? Esse modelo são os meus dentes de leite, né? Os meus dentes de leite que o meu pai foi juntando ao longo de muitos anos, Num vidrinho, né? quase 12 anos, né, quase 12 pai? anos. Porque E diga-se de passagem, né? Você tinha 5 anos de idade quando eu fiz a moldagem e fiz o modelo em gesso. E da Cíntia eu fiz quando ela tinha 3 anos de idade. Quem é dentista sabe da dificuldade de fazer moldagem. E eu achava interessante, a Cíntia principalmente, quando você coloca a moldeira, né, com alginato na boca do paciente, tem que segurar. A Cíntia, coitada, a única coisa que mexia era o olhinho dela. E chorando, né? Porque 3 anos de idade, né? Então, quer É. e o dizer, alginato tende a escorrer às vezes tende para a a escorrer. garganta, né? É, Tem que ter técnica para fazer exatamente isso aí, né? A Cíntia também tem esse modelo com tem. Aham. os dentes de leite. Uma coisa também que depende de foco, de persistência. São muitos anos guardando o dentinho, né? Ia caindo, você ia guardando, né? E o detalhe também desse capricho é que ele teve esse cuidado de fazer essa moldagem. Ou seja, ele depois criou esse modelo na exata posição que os dentes Toda. estavam na minha boca, Naquele né? É a arcada original, quando você tinha 5 anos, né? Então, é algo É, muito incrível, assim, é, que realmente mostra esse foco, E né? a A sua... é. habilidade, né? As Outra habilidades. coisa interessante são o apanhado de cartas que a Cristina gosta de escrever, que eu vou te contar. Tinha carta que parecia um poema, não Era. é? E elas pequenininhas no grupo, fazer aqueles desenhos, aqueles garranchos. E eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Eu fiz uma pasta e fui coletando tudo. E quando tinha muitas, mas muita mesmo, aí eu fiz uma coletânea e fui mostrar para Cristina e ela até se emocionou na época. Demais, porque eu achava que ele nem guardasse aquelas cartas, Ela se né? emocionou e é uma coisa muito interessante. São coisas assim que eu mesmo nunca vi pai nenhum fazer essas coisas, né? É Então, verdade. e até dentista foi uma coisa que você mesmo mencionou, de um dentista que você conheceu, mostrou esse modelo, e agora ele veio falar para a Cristina que fez também. Olha que coisa interessante, né? Mas a vida é isso mesmo. A vida são inspirações.
né, vão surgindo a cada momento. Assim como o seu exemplo, né, que eu contei para esse meu colega dentista e ele quis fazer por iniciativa própria, juntou os dentinhos do filho dele, fez esse modelo, ou seja, também foi algo que me surpreendeu. Ali eu tive a ideia, né, às vezes algo que a gente diz para alguém, né, inspira outra pessoa. Daí surgiu a nossa ideia justamente de ter esse bate-papo, porque a trajetória do nosso pai realmente nos inspira. E aí nós pensamos, por que não inspirar também outras pessoas? E nós torcemos que esse bate-papo que a gente está tendo aqui esteja inspirando você também que nos ouve nesse momento. Qual é o projeto que você precisa tirar do papel e colocar foco e energia para você executar? Só depende de você criar as oportunidades. E aqui está um exemplo claro, né? O Dr. Edson, aqui, nosso querido pai, é um exemplo claro de que se você colocar foco, energia, pensamento positivo naquela direção, o universo, Deus, né, seja como você quiser chamar, se mobiliza naquela direção para que esse sonho aconteça. Nós não estamos aqui por acaso. Cada um de nós é um projeto único, pensado para transformar o mundo em um lugar melhor para todos. Então, esse é o nosso desejo, que este bate-papo esteja também inspirando você aí no seu coração. Aproveitando, não basta só o pensamento positivo, né? Tudo que nós formos realizar, nós temos que agradecer a Deus, pedir orientação dele, para que se aquele projeto, entendo, for realmente trazer benefício, né? Não só para a gente, para várias pessoas, que ele realmente se concretize. Ele tem que estar sempre direcionando. E se você mantiver esse pensamento, sempre procurando estar perto de pessoas positivas, perto de pessoas que estejam vibrando na mesma intensidade e na mesma frequência que você. Impressionante também que você tem uma tendência a atrair essas pessoas. Pessoas negativas atraem as pessoas negativas. E aí tudo fica mais fácil na vida, né? Eu lembro aqui de uma cena, como se fosse hoje. Eu estava no corredor do colégio militar, né? Indo comprar minha farda. Quando eu tive a oportunidade de estudar lá. Eu estava com meu pai e aí ele, olha só, Cíntia, agora me veio aqui, viu, pai? Eu acho que eu aprendi essa palavra otimista com o senhor. Porque ele, antes dessa cena, me deu um livrinho, que era um livrinho cheio de pensamentos. E a história desse livrinho era que era um pai que pegava post-its e colocava todo dia para o filho, né? E o filho pegou esses post-its e fez esse livrinho. E eram pensamentos, gotas de otimismo, né? Pro dia a dia. Então, essa palavra otimismo eu aprendi com ele. E aí, no corredor lá do Colégio Militar, ele, olha só aquele quadro. Era a tradução dele. Tinha uma mensagem assim: para o otimista, o fácil ele coloca no bolso e o impossível torna-se realizável. Então, isso fez muito sentido, o meu pai me falando, e eu nunca esqueci essa frase e a voz dele lendo aquele quadro, porque tem a ver com a vida dele, né? Meu pai sempre foi muito persistente e essa persistência foi uma escola para mim. Vocês vejam, quando meu pai adquiriu lá a fazenda, a primeira fazenda, era 4 horas e meia de distância. E assim, estrada de chão, tinha hora que parecia um pó de arroz, carro sem ar-condicionado, um 110 quilômetros. Fiatzinho 147, né, pai? Todo mundo ali igualzinho uma lata de sardinha e naquela estrada e ele sempre à frente dirigindo. Tinha hora que era atoleiro, outra hora era poeira e todo mundo, e ele persistindo ali. Anos e anos, até colocarem o asfalto, né? Até asfaltarem, ele persistia ali. E tem tanta história de persistência por aí, né, pai? Vamos contar um pouquinho aí dessas viagens que ele fazia também, né? Abriu consultório lá pro norte do país, tão distante, Pois né? Boa Vamos Vista, lá. né, pai? Boa Vista. Como é que foi essa decisão de abrir um consultório lá? O de Brasília não estava sendo suficiente? Estava ocupando já a sala do médico vizinho? Quando nós começamos aqui em Brasília, fazendo ortodontia, né? Nós éramos aproximadamente 20 ortodontistas em toda Brasília. Olha só, Então, poucos, né? Se for pensar, poucos, né? poucos. Aí, ao longo do tempo, aí foram surgindo, né? Porque todo mundo, eu acho que estava pensando igual eu pensei, né?
Qual especialidade que está dando mais dinheiro? Então, os dentistas É, começaram a surgir muitos cursos é. de ortodontia. Isso, pai, só para a gente situar no É, tempo, Brasília foi criado em 1960, né? Então isso era mais ou menos ano que 80, 82, mais ou menos 82, 82, né? 83, talvez 80, 84, 85, foi mais ou menos por aí, Então né? Brasília tinha ali, vamos dizer, em torno de 20 a 25 anos de existência, né? Por isso tinham, né, ainda poucos É, ortodontistas, então era É. uma área, digamos, um oceano azul ali, né, para então. se E navegar. aí coincidiu, né? Porque já estava o mercado ficando saturado em Brasília, e eu estava já saindo da aeronáutica, indo para a reserva, né? E onde eu cheguei a major, enxerguei uma possibilidade de ir para Boa Vista, procurei saber, e lá não tinha ortodontista. Na realidade, naquela época, tinham 3 colegas de São Paulo que se revezavam. Mês a mês ia um. Mas não tinha serviço de radiologia, era bem difícil. Mas eu decidi e fui para Boa Vista, montei um Roraima, né? Boa Vista, capital Roraima, de Roraima. montei um consultório e passava lá todo mês e ela passava uma semana. E valia a pena, pai? Nossa, eu liguei para um desses colegas de São Paulo, conversei com ele e falou: Edson, tem muito campo aqui. E foi muito bom. E lá eu fiquei 9 anos, indo durante todos os meses, né, passando uma semana lá, né? Foi muito bom. Até que aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Brasília. Começou a saturar de ortodontista. Eu falei, então tá na hora de eu me aposentar, né? E aí foi quando eu realmente encerrei a carreira de dentista e fiquei só mexendo com as fazendas, né? E ao longo de toda a trajetória, né, pai, o senhor teve um consultório super bem sucedido aqui em Brasília, né, trabalhando Super. sozinho praticamente, Sozinho, é. só com uma secretária que auxiliava o Na senhor. realidade, eu tinha dois equipos, né? Eu atendia nos 2 consultórios. Quantos pacientes por dia o senhor atendia no consultório? Na faixa de 20, 25 Nossa. pacientes. E isso trabalhando meio período, né? Meio período, porque porque no outro período eu trabalhava na aeronáutica, na né? aeronáutica, o senhor É. chegou a ser também o diretor ali da odontoclínica, né, do Ministério da Aeronáutica? Não, não cheguei a ser diretor da odontoclínica, eu fui diretor da parte de pessoal. Eram 35 dentistas na clínica, né? E eu era responsável por eles. Mas foi muito bom, muita experiência, né? Então deu para ganhar algum dinheirinho aí nos consultórios, né, pelo que a gente está percebendo. É, não tenho o que reclamar, né? É. Foi. Mas é a dedicação mesmo, né? A dedicação, né? E depois eu comecei a mexer na parte de fazenda, onde tem uma célebre frase das pessoas antigas, né? Quem compra terra não erra. É muito valorizado, as terras se valorizam muito, né? Ou seja, o dinheiro que o senhor foi conseguindo ali nos consultórios, né, trabalhando com esse foco, com essa energia, então o senhor foi Fui investindo em investindo, terra, né? investindo em terra, exatamente. E como foi assim, como essa decisão da primeira fazenda que o senhor comprou, né? A Cíntia já antecipou aqui um momentinho, né, contando que tinha ali 110 quilômetros de estrada de terra, mas ao todo tinha mais ali, acho, quase 300 quilômetros de distância, né? De Brasília até a De Brasília fazenda. até lá dá na faixa de 250, 260. Essa decisão de mexer com fazenda foi na época que eu era oficial da aeronáutica. Tinha um colega que era dentista também e o pai dele era fazendeiro. E ele me convidou para a gente fazer uma parceria e acabei que eu comprei um gado dele, ficando na fazenda dele. Aí eu fui pegando gosto. De vez em quando eu ia lá, entendeu? Até que eu decidi, eu falei, não, então eu vou comprar uma fazenda. E aí foi a primeira, né? Foi a primeira fazenda. E tem essas dificuldades iniciais. Tudo é superável, né? E tudo foi superado realmente. Distâncias, tudo isso, atoleiros. Mas hoje ficou tudo bem mais perto, mais viável, caminhonete mais confortável, ar-condicionado, traçada, né? Mas tem as histórias. Antigamente tinha muito D20, F1000. E para passar em atoleiro tinha as famosas correntes. Corrente. Colocava corrente. E para tirar, você se sujava todo, mas dava mais emoção. Tava, Mas foi muito bom, né? emoção. E hoje Eu lembro, continuamos com nossos projetos aí. eu me lembro que tinha viagem, às vezes, que a gente fazia para a fazenda, época das chuvas, né? Então tinha tantos atoleiros que, às vezes, uma viagem, esses 120 quilômetros de chão, nossa, virava 6 horas para conseguir chegar na fazenda, 6 Consegui, horas, 8 horas, né? Mas isso aí já vai lá para os seus 30 anos, eu acho, né? Da primeira fazenda. É. Cada fazenda tem uma história, né, pai? Então, assim, eu me lembro que o senhor falou, tinha fazenda que o senhor parava ali na frente, mentalizava,
né? Você vai ser minha. Um dia você vai ser minha. Conta um pouquinho pra gente 3 sobre anos. isso. 3 anos, porque eu tinha que me capitalizar, né? E a pessoa, o dono da fazenda, oferecendo para todo mundo. E eu acreditava nisso, né? Era um corredor. Toda vez que eu chegava ali, eu procurava baixar a frequência mental e eu pensava firmemente: um dia você vai ser minha. E realmente, impressionante. 3 anos depois, eu comprei a fazenda. E são as histórias, né? Tudo leva às histórias, né? É. Cada fazenda realmente tem umas histórias. E cada fazenda o senhor comprou assim já com dinheiro ali em mãos para comprar ou não? Como é que foi isso? Vamos entrar aqui nos Eita! segredos agora, Bora os lá, segredos. bora lá. Tem que ter coragem, pé no chão, compromisso, não é isso? A gente não pode fazer sem ter uma luzinha lá na frente da parte financeira. Mas agora, no momento, melhorou muito, né, com o advento da soja, porque a fazenda tem muita despesa. E, na realidade, você sempre está fazendo, sempre está fazendo. Mas hoje, com o advento da soja, melhorou muito. Você arrenda a fazenda, então por ano você já tem um rendimento muito bom. E com isso você já vai reinvestindo, né? E melhora, mas já foi bem mais difícil. Eu, na época que eu era dentista aqui, eu colocava muito mais dinheiro do que eu tirava da fazenda. Colocava mais dinheiro do consultório e tudinho para investir na fazenda, né? Mas é isso aí, muito bom. E teve uma pessoa que vendeu uma fazenda para o senhor que o senhor falou: eu quero comprar a sua fazenda, só tem um pequeno problema. É, Eu não tenho dinheiro, e né? aí? E como é que essa história desenrolou aí que depois deu negócio? Essas são as particularidades, né? Não tenho dinheiro, mas quero comprar sua fazenda, né? Mas é porque eu já havia adquirido uma outra fazenda 6 meses antes. E só para vocês terem uma ideia, assim, como o pensamento e as palavras têm poder, assim que eu comprei essa fazenda, eu encontrei com esse fazendeiro. E ele me perguntou e falou: poxa, doutor, se eu soubesse, eu tinha vendido a minha fazenda para você. Aí eu falei para ele: aguarda uns diazinhos que eu compro a tua fazenda. Ele que relembrou isso para mim. Ele falou: doutor, você lembra o que você falou para mim? Eu falei: não. Ele falou isso, você falou isso. Espera. E não deu 6 meses e eu comprei a fazenda dele. Por isso que eu falei para ele que eu não tenho dinheiro, mas é porque eu tinha aplicado nessa outra fazenda. Mas só que quando nós fomos conversar, tudo, aí apareceram outras possibilidades. Nós fizemos uma parceria, e eu passei um bocado de gado para ele. Então, isso tudo no papel, só escrito. Então, dinheiro físico eu não tinha. Mas aí foram aparecendo nessa conversação. E aí eu dei um prazo para pagar a outra parte e acabou finalizando que deu certo. Mas só para vocês terem uma ideia, naquela época, quando eu falei isso para ele, acostumado com essa parte positiva sempre. Aguarda uns dias que eu compro a sua fazenda. E não deu 6 meses. Olha só. Não deu Olha 6 aí. meses. Mas é impressionante. A vida é fascinante, os negócios, né? Tudo isso. E tudo é possível. Tudo é possível, né? Uma coisa importante que nós sempre temos que ter é respeitar a lei do retorno. Tudo que você fizer aqui, você vai receber aqui. Tudo que você plantar aqui, né? Se você planta laranja, você vai colher laranja. Isso é super importante. Essa energia, isso aí ajuda muito a nossa vida. Aí fica tudo mais fácil, né? E assim, vendo a sua história de negociações, né, e tudo que o senhor foi compartilhando com a gente aí ao longo do tempo da fazenda, as novas fazendas que o senhor foi adquirindo. Então, assim, acho que fica mais uma vez claro essa questão do foco, né? O senhor estava ali focado para que fizesse um bom negócio e um bom negócio para ambas as partes, né? Acho que Ambas dentro as partes, sempre. O negócio tem que ser bom para ambas as partes. E tanto é que eu sempre comprei fazenda com facilidade, né? As pessoas que querem vender já sabem, né? Da maneira como a gente se conduz. E sempre quer dar vários anos para a gente pagar a fazenda. E aí fica fácil, né? Fica mais fácil, né? E uma outra característica também, pai, que é muito inspiradora, né, para nós. O senhor é alguém muito honesto, né? Então, assim, por isso que as pessoas querem muito fazer negócio com o senhor, né? Querem vender as coisas para o É, senhor, ficam doidos para vender, porque é certeza de receber e muitas vezes antecipado, né? com certeza. Mas é sempre obedecendo essa lei do retorno, né? Uhum. Então, você precisa respeitar isso. Isso é uma das leis mais importantes que a gente tem que ter, né? Procurar sempre fazer o melhor que a gente pode, né?
E a sua, né, honestidade, transparência, esse pensamento, né, de que o negócio tem que ser bom para ambas as partes, Ambas as não partes. somente para o senhor. Acho que tudo isso contribuiu para o senhor construir a sua reputação também, né, É, pai? com Porque naquela certeza. região ali onde o senhor tem a fazenda, o senhor tem ali já uma grande reputação, né, construída ali, né? É, com certeza. E também tem a outra atividade que eu estou exercendo, né? Os carros antigos, né? Ah, os carros antigos. Essa não pode faltar. Papai Esse foi o primeiro, né, que inspirou 1957, um caminhão. Isso Papai aí, gosta muito de carros antigos, né? Então ele gosta de comprar o carro, reformar, e cada carro também tem uma história, né, cada pai? carro tem uma história. Quer falar um pouquinho desse caminhão? Como é que foi a história desse caminhão? Como é que chegou nisso aí? Hein? Como é que chegou Foi nisso? por acaso. Eu estava em Anápolis, aí tinha um senhor que vendia caminhão, e eu olhei aquele caminhão todo estragado, né? Todo estragado. Mas o formato dele muito interessante. Eu achei que seria interessante eu levar para a fazenda para carregar, né? Uma estaca de madeira, alguma coisa. Só que Anápolis é um lugar assim que tem muitas oficinas de reforma. E eu acabei me empolgando com ele, né? Fui gastando dinheiro e reformando, reformando. E a partir dali, depois, já reformei uma caravana, aí foi. Hoje nós estamos aí com 17 carros antigos. Aí vem o pensamento positivo também. Eu botei na cabeça que ia comprar uma Mercedes. Queria uma Mercedes preta. E fui mentalizando, daqui e dali. De repente, apareceu na minha mão a Mercedes. Um colega da aeronáutica, foi da aeronáutica, depois ele passou para a Marinha, ele tem uma Mercedes. E no prédio onde ele mora tinha essa Mercedes preta. E ele comentou comigo: poxa, até querendo trocar a minha Mercedes, porque eu gosto muito da preta e tudo. Aí depois ele não quis a preta, eu fui lá e comprei a Mercedes. Agora você vê, eu mentalizando aquilo, apareceu. Essas são as coincidências da vida, né? Mas é muito bom viver com essa intensidade, essa vontade de viver, né? E E você ficar bem com você mesmo, é o que eu digo sempre para vocês, né? ser muito bem resolvido consigo mesmo, né, Consigo pai? mesmo, olhar no espelho e falar: você é a pessoa que eu Hora de ser. idealizei, né? É isso aí. É. E Muito partindo bom. já assim para a gente fazer um resumo de toda a nossa conversa, de tudo aquilo que a gente falou, pai, qual seria o momento mais difícil que o senhor passou em toda a sua trajetória e como que o senhor encontrou assim uma luz para que aquela situação se resolvesse? Olha, o momento mais difícil realmente foi no Rio de Janeiro, né? Eu, na aeronáutica, tenho o TAF, Teste de Aptidão Física. E eu fui fazendo durante o exercício, e aí fiquei com uma escoliose devido a uma hérnia de disco. E foram 3 meses de sofrimento. Ali realmente foi a fase mais difícil da minha vida, porque eu estava morando na casa onde eu cresci, eu já era oficial dentista, sem poder, sempre deitado. Às vezes, no momento que eu levantava, eu olhava para a rua e tinha os meninos jogando bola, onde eu jogava bola. E ali eu ficava muito triste, né, sem saber, porque eu nunca tinha escutado falar que alguém tivesse uma hernia de disco, ainda ficar daquele jeito, com a escoliose, torto para um lado, né? Então ali foi um momento de muita incerteza na minha vida. Mas eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu falei: se eu sair dessa aqui, eu vou trabalhar igual um gigante. E foi exatamente o que eu fiz e continuo fazendo, né? Hoje, com uma certa limitação, por causa da cirurgia, que já vão aí quase 40 anos que eu tive que fazer a cirurgia de hernia de disco, mas beleza, foi o único momento assim, mais difícil da minha vida. É importante isso aí, marcar e você fazer um pacto contigo, como eu fiz. E foi o que deu força para o senhor superar aquele momento, É, né? Esse pacto que o senhor fez consigo depois, mesmo. quando eu fiz a cirurgia, até o próprio médico ficou surpreso, que em menos de 30 dias eu já estava andando, tudo, né? Embora naquela época a cirurgia foi muito invasiva, a cirurgia de hernia de disco, e foi muito invasiva, mas foi, na época, era o que nós tínhamos e foi muito eficiente, né? Só agradecer. É sempre uma satisfação ouvir muitas histórias, pessoal, nós já escutamos ao longo da nossa vida, mas o que fica pra gente é todos os momentos de percalço ou momentos de desafio, a gente lembra do nosso pai, né? Dessas passagens da vida dele, das palavras que ele falou. Ele sempre repete bastante pra gente
pode quem pensa que pode, É. né? Se Então é Pedro esse. pode, né? Se João pode, você também Você pode. também pode. Agora, Então, aqui cabe uma colocação. Na NASA, quando você chega na NASA, tem uma parede enorme, um desenho de uma abelha. Embaixo está escrito assim: aerodinamicamente, a abelha não pode voar. E mais embaixo escrito assim: só que ela não sabe e voa. Olha A só. NASA, você vê lançamento de foguete, tudo isso. Agora você vê como isso é tão significativo, tanto significado na nossa vida, que lá na parede tem isso aí. Então é isso aí. Você já imaginou se lá quando eu era iniciando, se eu não acreditasse que eu podia crescer? Entendeu? É. Então, quer dizer, isso foi uma prova viva do que eu passei, do que eu vivenciei. Então, acredite em você. Você tem que sempre que acreditar em você. É isso que é importante. E tudo vai ficar mais fácil. E se Faça da sua afastar. parte. Lute. E se afastar de quem não está vibrando nessa energia, Se né, não pai? estiver vibrando, você procura se afastar. Porque primeiro que é muito difícil, naquele momento, você mudar essa energia de uma pessoa dessa. Mas É. aí o resto fica fácil. E aqui eu queria aproveitar também essas duas guerreiras. Essas minhas filhas também são guerreiras. Doutoras, mestrado, doutorado. Ana Cristina mesmo fala 5 idiomas, já se especializou mais de 10 vezes. Né? A Cíntia isso aí. também, hoje cuidando lá dos seus animais silvestres, É. lá em Castanhal, no Pará. Eu tenho muito orgulho de vocês. Obrigada. Eu sempre falo, eu quero ser pelo menos 10% do que o meu pai é, porque realmente a gente vê o senhor, paizinho, assim, pequeno só na altura, mas na sua realização, o senhor é um É. gigante. O senhor, assim, é realmente um homem muito inspirador, né? Assim, pela sua determinação, por esse foco, por essa energia, essa capacidade de realização imensa que o senhor tem e que nos inspirou, né, e nos inspira a vida toda. E a gente torce muito que esteja sendo inspiração para você também. Para você também, que precisa talvez se reconciliar com seu pai, com a sua mãe, que precisa tirar do papel um projeto. Para você que precisa de um gás para acreditar em você mesmo. Tem pessoas aqui na sua frente que acreditaram em si mesmos e tiveram essa capacidade de fechar os ouvidos para quem não acredita. Então, não se deixe influenciar, às vezes, por frases negativas, por algo que foi contra a sua expectativa. Às vezes, você esperava que o seu pai, que a sua mãe vibrasse na mesma energia que você e isso não aconteceu. Mas não deixe que isso paralise você, né? Aqui está o exemplo do nosso pai. Se você acreditar em você mesmo, você pode conquistar tudo aquilo que você desejar. Pai, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, o senhor gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo nesse momento? Eu acho importante, nesse momento, a gente frisar que todo início tem uma certa dificuldade. Toda dificuldade você pode transpor. Com o quê? Pensamento positivo, fazendo a sua parte com dedicação, e você vai chegar no seu objetivo. Pense alto, peça a Deus a orientação. Você vai ter e você vai chegar lá. É isso que eu desejo para todo mundo. E, Mana, e você? Gostaria de deixar alguma mensagem aqui para o nosso pessoal? É essa mensagem que o nosso próprio pai passou para nós. Ter o foco, ter um objetivo, ter esse objetivo à sua frente, perseguir, persistir. O sucesso é fruto dessa persistência. Ele mesmo nos ensinou isso. Então é isso, né? É persistir no seu objetivo. Buscar aí as suas gotas de felicidade, porque a felicidade é essa construção, é esse caminho. E eu, como amo caminhada, né, não podia deixar de falar isso, que pode parecer até um clichê que algumas pessoas falam isso, mas realmente é. Eu, como já caminhei alguns, né, mais de 1.000 quilômetros aí, andando em peregrinações a pé, já ouvi essa frase e realmente faz sentido. É mais legal, é mais inspirador, é mais desafiador, é mais recompensador o caminho do que a própria chegada. Então, assim, nós estamos em uma caminhada. Vamos persistir nessa caminhada, né? E vai vir para nós o resultado. E eu também quero deixar uma mensagem final para você que está nos ouvindo. Nenhum de nós escolheu a família onde nós nascemos. Talvez você esteja pensando, é fácil para vocês falar isso,
porque vocês têm o pai que vocês têm. Mas eu não nasci nessa família. Eu não tive esse pai que acreditou em mim, esse pai que é inspirador. É fato que nós não podemos mudar as circunstâncias do nosso nascimento. Nós nascemos na família que nós nascemos, onde nascemos, cada um de nós. Mas está nas nossas mãos escrever a nossa história. Daqui para frente vai depender de você, sobretudo daquilo que você acredita e pensa de você mesmo. Aqui está o nosso pai, que foi um exemplo disso. Então imagina buscar ali um aparelho para crescer 6 centímetros para poder conquistar o seu sonho. Quer dizer, ele não teve nenhuma influência no fato de nascer de um pai baixinho. E a altura ali poderia ser um impeditivo para ele conquistar o sonho que ele tinha de entrar na aeronáutica. Então, ele não podia interferir nas circunstâncias da vida dele, mas o que estava nas mãos dele fazer, ele fez. Ele foi atrás, buscou ali um aparelho, imagina ficar pendurado ali pelo pescoço, né, estimulando o crescimento para que aquilo criasse a oportunidade de ele realizar o sonho dele. Então, meu amigo e minha amiga, você que nos escuta neste momento, você não pode mudar as circunstâncias da sua vida, mas nessa circunstância você pode criar oportunidades para você conquistar tudo aquilo que você desejar. Então, nós queremos agradecer com muita alegria, Pai, o Senhor ter disponibilizado seu tempo, né, para vir aqui nos inspirar também quem está nos ouvindo. Agradeço também a minha mana querida, que é, como meu pai falou, também uma guerreira, uma inspiração para mim. Queremos também agradecer você que nos acompanhou. E se esse vídeo, se esse bate-papo gerou valor para você, deixe o seu like aqui no vídeo. E nós adoraríamos saber qual foi o maior insight, a maior inspiração que surgiu aí no seu coração a partir deste bate-papo. Deixe escrito para nós aqui no comentário. Então, muito obrigada pela sua presença e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.